Boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. A partir de agora, terça-feira, dia de Série B do Campeonato Brasileiro. Logo mais a bola rola e rola no Horto, América e Vitória. Pessoal no hotel, agora na concentração, assistindo aqui aos donos da bola. Tá rebaixado, hein, filho? Tiraram lá de cima e mandaram aqui pra baixo, né? Tá rebaixado. O próximo passo agora é mandar embora. Estamos aqui com os nossos intrépidos comentaristas, que daqui a pouco, e entre outras coisas, vão avaliar também esse jogo aí, falar da expectativa do jogo do América contra o Vitória. A Kika Branco está por aqui e eu tenho aqui, olha aqui, ó, 10 ingressos para o jogo de logo mais, em 10 ingressos, cada um leva um par. Serão 5 ganhadores no final desta edição. Nós vamos, inclusive, falar aqui, olha aqui, ó, 10 ingressos, América e Vitória. Sorteio rola no final desta edição. E aí, rapidamente, passa aqui, pega os ingressos e já vai direto pro outro. Estaremos lá, Du? Você tá lá, Du, Cadu? Não. Ah, então esquece, não vou mais não. Vou mais não. Então participe. Já, gente. Aliás, simplesmente entrar no @ os donos da bola MG, escrever ingresso América, lá já vai faturar. Aliás, faturar não, concorrer. No final desta edição a gente passa os ganhadores aqui. Ok? Aliás, Capiroto, eu tenho um recado aí para dar pro pessoal de casa aí. O que está acontecendo? Acabou o mundo lá em cima? Cadê o Capiroto? Ah, muito bem. Não, daqui a pouco nós vamos chamar o Alencar para falar com a gente, que o Alencar está em reunião. O Alencar da Silveira Júnior vai falar do América e fazer a convocação à torcida do América, porque logo mais a bola rola. Logo mais a bola rola. Olha, tem clube brasileiro querendo tirar o Dátulo do Galo, né? Vamos falar também sobre o Cruzeiro, que já começou o planejamento para 2016. O Cadu é a favor do Maludá. Eu não sei se seria uma boa. Daqui a pouco vamos falar disso aqui. Aliás, já vamos direto. Segura aqui. Daqui a pouco a gente sorteia e você leva também um convidado seu. O título acabou não acontecendo. A Libertadores de 2016 garantida. Motivo de comemoração no Atlético. O repórter Diogo Ramalho conta daqui a pouco. A gente discute aqui. Simbora. Um gol de suma importância aos 45 minutos do segundo tempo, o gol da tranquilidade. A gente fez um grande jogo lá, parada difícil. Matematicamente, o Galo já está na maior competição do continente. Quer dizer, naquela fase chamada de pré-Libertadores, para ficar mais confortável e ir direto à fase de grupos, basta um empate diante do São Paulo na próxima rodada. Nosso objetivo é classificar direto para a Libertadores, consolidar a segunda posição. A gente tem essa meta, né? Terminar honrando a nossa trajetória, buscando aí nesses quatro jogos conseguir as 4 vitórias. O Atlético vai disputar a Libertadores da América pelo 4º ano consecutivo. Com a perda do título do Campeonato Brasileiro, essa obrigação pelo menos já foi conquistada. O Corinthians está com o título praticamente caminhado, a gente sabe disso e a gente tem que jogar por nós, porque a gente sabe que a vice-liderança, como eu falei, é uma obrigação. Léo Silva e Douglas Santos são desfalques contra o tricolor paulista na quinta-feira da outra semana. Os dois receberam o 3º cartão amarelo diante do Figueirense. Como Ed Carlos está ainda no departamento médico, é praticamente certa a entrada de Thiago na zaga. A expectativa é boa, né? Bastante tempo trabalhando, esperando a oportunidade. E ela chegou e espero fazer um bom jogo. Mais de uma semana até a bola rolar de novo para o Galo. Mas será uma semana de mais tranquilidade. Afinal, conquistar um objetivo dá sim essa sensação. Dá porque a gente está trabalhando bem. A gente tomou uma derrota semana passada muito dura. Então a gente tinha que vencer esse jogo e conseguimos vencer. Essa vitória ontem foi importante, como a gente falou lá no vestiário. Uma vitória que nos dá confiança para jogar contra o São Paulo e pontuar lá, porque é o mais importante, porque depois a gente tem 2 jogos em casa ainda. Deixa eu chamar o Alencar da Silveira Júnior. Vem cá, Alencarzinho. Vem cá, vamos fazer uma convocação. O Alencar estava reclamando dos cambistas aqui, pô. É o tal negócio, pega na minha mão aqui. Você sabe que a última vez que você pegou na minha mão foi lá e ganhou de 3. Pé quente. E o detalhe é o seguinte, hoje nós vamos ganhar também de 3, porque o time está focado. O time do América, eu falava isso com o Cadu,
que nós temos um elenco hoje, acima de tudo, que está preocupado em subir, está preocupado em ser... Eu falava o seguinte, nós não vamos só subir, nós vamos ser campeões, nós vamos ser campeão brasileiro esse ano. Olha aqui, vai tropeçar o Botafogo da próxima mais uma vez e nós vamos decidir o título lá no Rio de Janeiro. BWA pagou o boleto? Pagou. Tudo em dia hoje. Não, agora já está vencendo. Tem um mês que eu tive aqui, né? Já está vencendo a outra fatura agora. Vamos ver se já está vencendo. Já está vencendo. Alô, Bruno, nós estamos esperando porque já está vencendo. É a próxima. Já tem um mês que eu tive aqui. E passa rápido para quem está recebendo e faz as contas. Olha, Casinha, agradeça e convoque. Agradecer a torcida americana. Porque hoje nós vamos ter mais de 18 mil torcedores no Independência. Hoje o time, quando entrar em campo, vai ver realmente um estádio cheio. Eu ainda falei para os meninos, não vão assustar não, viu, gente? Porque eu estou acostumado com o estádio muito cheio, então não vamos assustar não. Isso é a força da torcida americana, isso é a vontade que a gente tem de subir para a Série A, e nós vamos subir e permanecer, porque todo o planejamento está sendo feito. Você não pode, chegando que vem, perder a paciência com o Givanildo. Você já viu umas fotos dele na internet, ele enfia a mão na calça e puxa a garrucha. O Robson só vai gostar de ficar enfiando a mão na calça. Você não vai, de repente, não vai segurar o cara pro brasileiro. Tem que segurar ele, paciência no estadual, paciência na liga. Não, eu estou dizendo que é o seguinte, porque vocês lá no América, já de vez em quando acorda lá e fala, vamos mandar o Givanildo embora? Não pode, tem que deixar ele lá. Essa administração nossa, nós fizemos todo um planejamento. E olha que nós tivemos, no início do campeonato, alguns tropeços que foram dados pelo professor Givanildo. Ele teve que colocar a casa em ordem, ele teve que mudar a maneira de jogar. Ele viu e olha que todo mundo pedia, a torcida mesmo pedia, tira o Givanildo, tira. E não, ele permaneceu, ele é uma pessoa que ele tem a confiança hoje do grupo que dirige o América, que não é só o Alencar, nós temos mais 8 companheiros e todas as decisões são tomadas por esse grupo. E, acima de tudo, nós fazemos um futebol diferente, um futebol dentro do orçamento, e é esse o futebol que nós vamos fazer no próximo ano. Nós vamos fazer o futebol na medida do orçamento que tem um clube, não vamos fazer nenhuma doideira. Tem que nós vamos continuar. Na Chapecoense. Exatamente. Então nós vamos continuar. E valorizando a nossa categoria de base, é um compromisso que tem o professor Givanildo. Se o José Saad te convidar para apresentar um programa que você vem, você leva jeito, isso é bom. Já tivemos aqui também, né? Você já apresentou o programa aqui passado. Já? É mesmo? Muito então fica aí, eu vou embora, você toma conta. Tô brincando, né, Casinho? Obrigado. Tá feita a convocação, estaremos lá logo mais. Se o América vencer hoje, você paga o jantar? Pago o jantar. Aí, Du. Eu pago o jantar e nós vamos fazer o seguinte, não é só o jantar, não. Vamos pagar o jantar e no próximo sábado nós vamos para Curitiba. Ai, que susto. Pensei que você ia chamar para ir lá no Nil Sagitários. Não, aí a minha mulher e a sua, nós vamos apanhar muito. Obrigado, Lencazinho. Um abraço. Até logo mais. Tá aí, o Lencazinho fazendo a convocação. Eu tenho aqui, 10 ingressos, hein? 10 ingressos, são 5 pares. Então você pode ir agora no Twitter, @os donos da bola MG. Você pode, eu queria passar o telefone, o telefone é mais fácil, né? Tem que ter o Bandzap aqui, não é possível. Então vai pelo Twitter aí. O meu não vou passar, senão @os donos da bola MG, você participa, deixa lá, põe o seu nome, escreve América na frente e você já estará participando. Não precisa pôr o nome não, que pelo Twitter a gente te localiza. Depois desta edição, a nossa produção entra em contato, 5 pares de ingressos para o jogo de logo mais, que começa às 7 da noite, não às 7h30, 7 da noite. E outro detalhe, mais uma camisa oficial do América também, entre os 5 ganhadores dos pares de ingressos, uma camisa oficial do América também, que a gente sorteia daqui a pouco no final desta edição. Tá certo, então? Então, o Atlético, a gente rodou aí a questão da comemoração pela vaga conquistada a Libertadores. A nossa equipe foi lá, bateu um papo com os jogadores e tal, e tem que ser realmente festejada, não é? O Atlético de 2012 para cá, 4ª Libertadores seguida, atualmente é o time que bateu o recorde de vezes em participações na Libertadores. Tudo bem? Beleza. Festa junina, você e Cadu, né? Boa tarde. Exatamente, novembrinho, né? Eu falei atualmente, Cavalo. Atualmente. O pessoal tem a mania de rivalizar tudo. Né? Impressionante. Não pode falar nada que acaba rivalizando tudo que acontece, mas tem que comemorar a vaga na Libertadores, sim. Eu acho que se você não consegue o título, o clube comemora a saída do rebaixamento, o clube comemora acesso para a Série A,
O clube comemora vaga na Libertadores, o clube comemora vice-campeonato, que dá 6 milhões e 300, tem que comemorar tudo que você conquistar no campeonato. E é o que sobrou para o Atlético, claro que é o único clube que ainda tem chance de bater o Corinthians na briga pelo título, isso não vai acontecer, mas se o Cruzeiro for para a Libertadores, se o Cruzeiro consegue essa vaga tão sonhada, não vai comemorar? Se o Santos consegue a vaga na Libertadores, não vai comemorar? Gente, pelo amor de Deus, o que você consegue, que vai fazer bem, que você vai ter a condição de planejar o clube e conquistar jogadores, porque o time que está na Libertadores tem facilidade para negociar com os grandes atletas. Tem mais é que comemorar mesmo. Sabe de uma coisa, eu até estava querendo falar isso agora no jogo aberto ali com relação ao São Paulo, mas acho que dá para aplicar no Atlético. Não estou comparando o momento político, que o do Atlético vai muito bem, obrigado, e o do São Paulo está o samba do crioulo doido. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: é muito fácil você transformar um time competitivo num time campeão. Em 2012, o Atlético foi montado, era um time competitivo, não ganhou o Brasileiro, não ganhou títulos de expressão, mas me lembro bem, vou repetir isso aqui mais uma vez. E se é repetir, só pode ser mais uma vez. O Calil esteve aqui e disse: o time está pronto para ganhar grandes títulos. O que eu quero dizer com isso? O Atlético não ganhou um título de expressão em 2015, mas de um time competitivo, vice-campeão brasileiro, você pode, eu não estou dizendo que vai ficar, mas parece que sim, não é? Com vice-campeonato, você pode pegar desse time competitivo e montar um time campeão. É mais fácil olhar para um elenco, a base mantida, o treinador mantido, você coloca algumas peças qualificadas e monta um time campeão. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui, Edu? Boa tarde, Edu. Boa tarde. Essa barba lhe cai muito bem. Você não está falando nenhuma bobagem, é isso mesmo. O caminho está certo e às vezes, né, Everton, a questão da perspectiva muda a vibração no futebol. Qualquer um quer conquistar a vaga na Libertadores. É uma briga ferrenha, só se fala nisso. Os times se matam para conquistar uma vaga na Libertadores. Se o time chega ali no final e arranca essa participação na competição sul-americana, comemora como se fosse um título. Talvez no Atlético não seja tão comemorada assim, porque o Atlético brigou pelo título de forma direta o tempo todo. Então, para a perspectiva do Galo, que mirava o título, a Libertadores soa bem, óbvio, e tem de soar, porque é uma vitória, mas acaba que não é tão comemorada assim como seria para o Cruzeiro, se chegar no final da Libertadores, e tem que comemorar mesmo. O próprio São Paulo, nessa crise danada, se conseguir arrancar a Libertadores. Então, acho que é uma questão de perspectiva ali. O time que Atlético e Corinthians estavam brigando um com o outro ali, era o que brigavam pelo título diretamente. Então, a Libertadores, de certa maneira, claro, parece pouco para esses dois, né, que queriam um título. Agora, o caminho está certo, acho que tem que manter a base, trazer um ou outro reforço. A gente já sabe mais ou menos as principais carências, que a gente já discute há algum tempo. E a Libertadores, que é sempre legal, nesses últimos anos, e acho que ano que vem, está sendo mais legal ainda, né? O Boca vai chegar muito forte, com o Tevez, o River, de novo na Libertadores. Os últimos 4 campeões estão classificados já. Pois é, os últimos 4 campeões, times argentinos muito qualificados, o Corinthians muito badalado, o Atlético lá também, campeão recentemente com um time forte. Então vai ser uma competição muito legal. Eu não sei onde eu li isso, vocês devem ter lido também ontem, uma explicação sobre a questão do pote que o Atlético cairia, né, ficando com o vice-campeonato. Cairia num pote, aí alguém destacando essa matéria, não sei se foi no Super Esporte, foi no UOL, não sei onde eu vi. Aí dizendo, o Atlético vai pegar um grande argentino ficando no pote 2, não sei, alguma coisa nesse sentido, mas é óbvio. Ele pegou um grande argentino pelo caminho, que foi o Newell's, que tinha um timaço em 2013 e foi campeão. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que o sorteio do ano que vem vai contar o ranking das últimas Libertadores também. É porque ele foi muito confuso esse ano, todo mundo se por isso que eu estou meio perdido perdido vai ainda. Ter a mudança. Pode entrar esse ranking, o Atlético, querendo ou não, ele está bem no ranking. Ele tá porque ele participou, ele foi campeão, chegou às oitavas nas 2 últimas, então ele pode ser ou não cabeça de chave, dependendo na verdade, do ranqueamento. Mesmo sendo cabeça de chave, é óbvio que é outro fator a ser comemorado, que é legal, que ajuda, mas há uma quantidade muito grande de times fortes, né? Se você somar, esse ano foi. Se você somar, dificílimo. Se você somar só os grandes da Argentina e os grandes do Brasil que participam da competição, difícil, já dá, mas já dá um por grupo ali, praticamente. Aí tem sempre os times complicados de outros lugares. Esse ano teve grupo com 2 grandes brasileiros e um grande argentino, que foi o grupo da morte, São Paulo, Corinthians e São Lourenço. A pré-Libertadores. Então, é muito complicado. Edmar, o Atlético, sobre essa questão do time
competitivo, você estava naquela entrevista com o Calil, onde o Calil já... Os caras, eu não sei, os caras tinham alguma coisa que mostrava, acho que o próprio grupo mesmo, qualificado, com jogadores cascudos e tal. O Atlético, na sua opinião, teria que repetir aquele perfil de contratações de 2012 para 2013, independentemente do que o cara faça fora de campo. Estou perguntando isso porque trouxeram o Jô e o Ronaldinho, que estavam realmente... todo mundo chamava atenção mais do que faziam fora de campo. Então, um contrato bom de todo do Flamengo, traz 5 de uma vez, se isso dá certo. Né? O Daniel Nepomuceno já deu dicas de que será assim. Né? Nas últimas entrevistas que o Daniel falou, ele falou da própria qualificação do grupo. Que, vale lembrar o seguinte, o Atlético está com todo o grupo titular de contrato renovado. Então, essa continuidade existe. Quando a gente vai lá em 2012 e fala de sequência de trabalho, o que aconteceu com o Atlético foi uma sequência de trabalho. Mesmo que tenha tido a mudança do treinador e um pouco de filosofia, mas houve a continuidade da direção de futebol, houve a continuidade do presidente, a mesma filosofia de trabalho que é a do Nepomuceno, o mesmo tipo de gestão, né? Então, eu acho que essa continuidade, alguns jogadores, essa continuidade de trabalho é que faz com que o Atlético tenha que mexer em poucas situações, como foi o caso até do Lucas Prato esse ano, né? Vou buscar um jogador específico, pontual, eu quero esse, não foi isso que o Levi pediu ao Maluf quando ele saiu no final do ano e foi de férias? Eu quero um jogador, eu quero o Lucas Prato. Então, eu acho que essas situações é que fazem com o Atlético. Na verdade, o Atlético não se transformou, não mudou o perfil vencedor em 2012. Ele veio mudando ao longo dos últimos anos. Chegar a uma quarta Libertadores para um time que viveu tudo que o Atlético viveu antes de 2012 é muito mais do que ter que se comemorar. Hoje, a cobrança que se faz em cima do Atlético é de um time que disputa a Libertadores todos os anos, que chega e briga por conta de campeonato, que chega e briga por Copa do Brasil. Então, as cobranças no Atlético mudaram muito. Nós paramos de falar daqueles jogadores que a gente não sabia nem de onde vinha. O que o Calil dizia? Vocês vão ter que parar de procurar jogador na internet, porque vocês não conheciam. Não era assim? Se falava de um nome de jogador do Atlético, a gente ia para o Google para ver o que é esse moço. Esse perfil, e aí está valendo, e a gente entende por que a torcida cobra tanto, o torcedor do Atlético não aceita mais isso hoje. Ô, Dimara, essa qualificação. O que me preocupa muito no Atlético é não ter acertado com o treinador para o ano que vem ainda. Mas está bem encaminhado. Eu acho que você está falando isso porque você informações. acredita que o Levir ainda não possa ficar? Claro que eu acredito, porque já era para ter renovado. Ontem o Nivaldo descia. Mas ele demorou ano passado mas, também, Dimara, você imagina se o Levir vira Foi no e fala, último dia. não vou ficar no Atlético. E o único treinador que está no mercado, que é o Muricy, já acertou com outro clube. O que o Atlético vai fazer da vida dele? Mas você acha que o Atlético não tem um plano B? Mas eu acho que... Se não é o Muricy, se não é o Levir, quem que é o plano B? Na verdade, Aguirre. Que, pelo amor de Deus. Não, eu estou falando, não estou dizendo que é bom. Eu tô tudo bem, entendi. Não existe outro. Ou é Levir ou é Muricy. Se não consegue com os dois, está ferrado pro ano que vem. O meu medo é essa demora em renovar com o Levir. E tem uma, por exemplo, isso não é um problema só do Atlético. Quando a gente está vendo o que está acontecendo, e aí para usar de exemplo, como o Everton usou agora mesmo em rede, se o Doriva sai do São Paulo, daí você ouve a entrevista do Muricy ontem dizer que ele já está acertado com um grande clube de massa e mais, não vou ser treinador de São Paulo. Isso é uma definição. O Galvão Bueno praticamente colocou o Muricy no Flamengo. Mas tudo indica que seja Flamengo. Aí você vê também vários companheiros, e a gente teve contato com vários ontem, como o Everton teve também, dizer que o novo técnico de São Paulo também pode ser o Marcelo Oliveira, que ele pode não ficar no Palmeiras. Então, na verdade, neste momento, é um redemoinho que está acontecendo nessa situação. Não pode entrar nesse redemoinho, não. Mas o que eu os estou exemplos dizendo, ruins para lá, o atleta tem que se espelhar em quem está bem. Mas o Maluf foi a público e disse que está Corinthians já tem negociado com treinador, ele. Santos já tem treinador, Cruzeiro já tem treinador, e todo mundo que vai disputar Libertadores ou tem chance já tem treinador. O Atlético fica nessa interrogação. Mas vai fechar com o Levir, ok, então fecha logo, para planejar o ano que vem, para não sofrer com falta de treinador ano que vem. Mas, Dimara, está demorando muito. Eu acho que está bem. O ano passado demorou também. O fato de estar bem encaminhado, a diretoria do Atlético demorou muito para se pronunciar. Aí uma coluna do Jaircy Carvalho, que ele deu uma cutucada, o Maluf foi todo bravo
para os microfones falar. Precisou de alguém cutucar para ele lá. Por que a diretoria do Atlético já não virou para o torcedor e falou, olha, gente, vamos com calma, o Levi vai ser o nosso treinador, falta pouca coisa para acertar. Não, fica nesse... mas o Maluf disse isso. Mas demorou muito para dizer. Mas falou, então. Quer dizer no dia 8 de novembro. Agora, só uma coisa aqui. Isso que o Pan está falando me faz pensar o seguinte. O Maluf deu mostras que a diretoria quer o Levi. E ele disse que é o Levi que gosta de decidir em cima da hora. Eu acho que vai acertar, viu, gente? Que na verdade já está tudo concretizado, que é uma questão burocrática, formal ali, de só sentar, assinar, mas eu acho que no fundo já está acertado. Agora, vamos pensar no seguinte cenário: a diretoria quer o Levi e na hora H o Levi fala, não quero mexer com isso mais não, vou lá pro... Não ia ser sacanagem do Levi com o Atlético? Sim, claro. Aquela coisa de demorar o conta com ele. Se tem a decisão de largar, é mais ou menos aquele cara que fica com a mulher 15 anos, aí quando depois de 15 anos fala, eu não quero casar, não. É mais ou menos o que o Cuca fez com o Atlético em 2013, quando largou o time lá no Marrocos, no hotel. Mas por tudo que você acompanha do Levi e tudo que ele falou esse ano e tudo que ele reivindicou de campeonato brasileiro, você acha que ele faria isso com o Atlético? Não, eu acho que não faria. Não é? De jeito por isso que eu acho que está perto de acertar. Mas eu acho que é importante trabalhar em cima das hipóteses. Lógico, acho que é importante. Claro. Né? A manutenção do Levi, já falamos isso aqui 200 vezes. Acho que é até unanimidade aqui, né? Sim. Todo mundo acha que tem que continuar com o Levi. A manutenção do Levi é o melhor caminho, mas de fato essa insegurança, talvez a insegurança seja nossa. Talvez dentro do clube, o Maluf e o Daniel Nepomuceno estejam tranquilos com respeito à renovação do treinador. Agora, convenhamos, o tempo está contra, não é? Porque tem que decidir, para começar o tal planejamento que você disse, as contratações precisam acontecer. Gente, o Atlético perdeu de 2013 para cá Ronaldinho, Jô, Tardelli, Bernard, Guilherme e o Calil. O Calil não é mais presidente do clube. 6 grandes baixas. E perdeu o treinador. Não, peraí. O Cuca saiu e tal, mas aí o Levi chegou e faz um grande trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Para entrar na Libertadores com chance de ser campeão ano que vem, precisa reforçar e bem o time. Porque os adversários, como Corinthians, os 2 jogos contra o Atlético mostraram, o papel do Corinthians no Brasileiro está mostrando. Aí você vai lá, olha para o Boca, olha para o River, sempre são adversários, mesmo que não tenham times espetaculares. Não, mas o Boca tem sempre agora, são, né? Não, tem. Eu estou dizendo, mas mesmo que não tenham, sempre são adversários cascudos, né? Aquele Newell's de 2013, que tinha grandes e bons jogadores, River e Boca estão bem melhores para o ano que vem. Na verdade, o que se fala do Boca hoje em dia é que o treinador faz um trabalho ruim, mesmo ganhando as 2 competições. Porque ele foi campeão... O que você está querendo falar aí? Não, absolutamente. Ele foi campeão da Copa da Argentina, ali com a ajuda da arbitragem, campeão do Campeonato Nacional com antecedência, só que o pessoal não está gostando porque o time é tão bom e não convence, né? No papel o time é bom e o treinador não faz um grande trabalho. Agora, olha, você está mencionando aí os jogadores que foram perdidos com relação a Libertadores, mas eu acho que no fundo a filosofia do Atlético e o que tem acontecido na prática nos últimos anos é a tendência de sempre ter continuidade, sempre manutenção. 2012 para 2013. Manutenção da base. 2014 para 2015, manutenção da base. Só no meio do caminho que a turma da Libertadores foi saindo aos poucos, mas não foi pela quebra dessa filosofia, é porque não tinha jeito de manter mesmo. Alguns jogadores ficaram mais no fim de carreira, o Ronaldinho, exemplo, o Hever também. O Hever, o Jô mal, a proposta do Bernard irrecusável. Então, os jogadores da Libertadores foram saindo aos poucos. Mas a filosofia do Atlético nos últimos anos tem sido de sequência. Até por isso, o Maluf, às vezes, é injustamente questionado, porque as pessoas, hoje em dia, tendem a valorizar só o diretor de futebol que faz estardalhaço no mercado. Contrata muita gente. Ele não tem aparecido tanto porque a filosofia tem sido de manutenção. E todos estão de contrato quando eu citei aqui a questão das saídas, eu não relacionei as saídas com nenhum tipo de... omissão da diretoria. É só lamentar. Eu só disse de qualidade perdida ao longo desse caminho. Gente, eles anteciparam a renovação eu acho isso relativo, Everton, porque vamos lá, o Jô estava mal, né? O Ronaldinho... Mas eu estou falando do Jô que saiu,
que foi aquele jogo da Libertadores, que depois veio caindo e saiu. O Ronaldinho da Libertadores veio caindo e saiu. O Tardelli não, manteve e saiu. Aí o Cuca também, que foi um treinador que fez um trabalho excepcional aqui, saiu, até o Du citou a questão de Marrocos, foi embora e tal. Agora, a grande perda também foi do presidente Alexandre Calil, que era um cara mais atuante. Olha, isso não dá para você comparar Calil e Daniel Nepomuceno, não estou dizendo que o Daniel seja incompetente, mas para mim, eu já falei isso 200 vezes, o Calil é o maior dirigente do futebol brasileiro hoje. E você perdeu esse cara. Muita gente diz que ele continua muito próximo do Atlético, mas hoje ele ocupa a cabeça com a questão da Liga, né, que toma muito tempo dele. Mas olha aqui, Everton, eu entendo o que você está dizendo, o que eu vou falar agora não é discordando de você, não. É só para pontuar para o pessoal não confundir em casa. Desses caras que saíram, o Ronaldinho saiu na hora certa. Né? Se ficasse mais tempo, ia queimar o filme, ia manchar a passagem dele. Ficou o tempo certinho no Galo. O Tardelli, ele saiu, mas o Lucas Prato veio. Saiu imediatamente saiu porque ele quis e o Lucas Prato veio. Veio o Lucas Prato para já chegar rapidamente e repor. Outros jogadores saíram embaixo, como o Jô. O Pierre, por exemplo, que você nem citou, saiu, não estava exatamente muito mal, mas não faz falta. Né? Não é um volante que hoje em dia, o Rafael Carioca joga muito mais que o Pierre. Né? O Hever muito mal. Então, eu entendo o que você está querendo dizer. Saiu bem, né? Só que o Bernard, um dinheiro muito alto, absurdo, e digamos que ele não está entregando o que se imaginava, né? Que também não foi... Não está entregando. Não, mas é porque eu acho que o Bernard tem um bom argumento de que ali no time da Ucrânia ele foi um pouco injusto. Deixa eu dar um recado aqui. O nosso telespectador e amigo Ramon Seraquides esteve aqui recentemente, assistiu o programa conosco. O pai dele está desaparecido, né, chamado Adriano Damasceno, tem 52 anos, saiu para trabalhar na última sexta-feira, não se teve mais notícia. Se alguém tiver informação, entre em contato nesses telefones aí que estão na tela. Esse aí é o pai do Ramon Seraquides, né? O telefone é o do Ramon, tá? É o contato do Ramon. Esse aí é o pai do Ramon, que está na tela na foto. Se você viu, tem notícia. Não é? Ele saiu para viajar para onde? Ele foi sentido Belo Horizonte, Brasília, e desapareceu e ninguém tem notícia. Então, se você tem alguma informação, ouviu esta pessoa, entre em contato nesses telefones aí. Uma prestação de serviço aqui também dos donos da bola com um grande parceiro aí, o Ramon Seraquides. Ok? Se souber de algo, informe nesses telefones aí. Perfeito? Bom, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Aliás, não. Chama a Kika primeiro. Cadê a Kika? Põe a Kika comigo aqui. Kika, como é que está o agito aí, a participação do torcedor atleticano do internauta com respeito aos assuntos discutidos aqui, Kika? Boa tarde. Boa tarde a todos. O Wilson Júnior diz que o Atlético precisa de jogadores marrentos e experientes que saibam disputar uma Libertadores. O José Ottoni pergunta sobre o Nenê, diz que ouviu que ele está certo com o Galo para a próxima temporada, o que há de verdade nisso. O Reuber Pereira, o Atlético deveria contratar o Richarlison do América antes que um paulista ou carioca leve o jogador. E o Denis Luciano diz que o Galo precisa definir urgentemente a situação do Patrick, porque é nítido que o Marcos Rocha não quer continuar no clube. Muito bem. Sobre a questão do Richarlison, a informação de que já está negociado, embora a diretoria do América negue, né? Bom, agora deixa eu dar um recado para você. Eu vou falar de goleada da NET. Você sabia que o NET Virtua foi avaliado como a banda larga mais rápida do Brasil pela revista Info? A velocidade de 120 MB teve a melhor performance em downloads e mais uma vez a NET saiu na frente. Quer saber qual foi o lance mais bonito da rodada? A oferta imperdível que a NET tem para você, eu vou contar agora. Assine 15 MB no combo multi e leve 30 MB pelo mesmo preço. É isso mesmo, 30 MB por apenas R$30 por 3 meses. No combo multi você ainda ganha o dobro de minutos para falar muito no celular. Tá esperando o quê? Vem pro lado NET, liga agora mesmo para 3309-9000. 3309-9000 e assine já! Olha, lá no Cruzeiro, o bom momento da equipe permite que a diretoria comece a planejar o ano de 2016. E aí, renovações, dispensas e contratações estão em pauta. André Salles, o repórter galã, na tela dos donos da bola. Dentro de campo, um time em boa fase. Já são 10 jogos de invencibilidade, posição tranquila na tabela, sem o temido risco de rebaixamento. Calmaria que possibilita o planejamento fora das 4 linhas. Claro, já estamos planejando.
estamos observando os jogadores que estão mudando, que estão terminando o contrato, estamos observando os outros times também, nós já estamos planejando o ano que vem. Se o assunto é o planejamento para 2016, nada melhor do que ouvir o torcedor. Quais jogadores devem permanecer? Quem deve sair e quais seriam as contratações necessárias para que 2016 seja um ano melhor para os cruzeirenses. Ceará, Charles, Júlio Batista e Leandro Damião têm contrato até o fim do ano. Quem merece ter o vínculo renovado? O Ceará eu acho que pode ficar, que ainda dá para usar. O Ceará, com certeza, que é um jogador muito importante no time. Para ajudar mesmo o Ceará, né? Eu acho que o Ceará é aproveitado. Dos nomes, só o Damião. Um atacante experiente, né, o artilheiro do time na temporada, eu acho que a prioridade dentre esses, acho que de renovação, seria do Damião. Também tem os atletas que estão emprestados para outras equipes e que continuam vinculados à Raposa. Os favoritos para retornarem parecem ser os atacantes Elber, que está no Sport de Recife, e Neilton, cedido ao Botafogo. O Neilton é um caso a pensar em reintegrar o elenco do Cruzeiro. O Elber e o Neilton estão indo muito bem nos times que eles estão jogando e podem somar muito ano que vem. Eu vejo um futuro Neilton e o Elber. Se está emprestado é porque não serviu esse ano não foi muito bacana, né? Caso a diretoria procure jogadores no mercado, um camisa 10 parece ser o sonho do torcedor do Cruzeiro. O meio campo armador ajudaria um pouco o time. O tal camisa 10 está fazendo... O camisa 10, é. Acho que precisa de um lateral esquerdo e algum meia. Se não fosse muito caro, eu acho que hoje o Paulo Henrique Ganso cai bem na equipe. Um jogador que faz aquela transição meio de campo, o ataque. Precisa de um centroavante, um meia esquerda, um camisa 10, um pouco mais eficiente. Ainda temos, acho que um time, uma base boa para o ano que vem. É só algumas contratações cruciais. De 3 a 4 no máximo aí, não precisa mais do que isso. Enquanto a diretoria trabalha fora de campo, dentro dele é bom ficar atento. O técnico Mano Menezes está de olho. Isso vai influenciar na próxima temporada. Eu já disse isso aos jogadores, nas decisões que precisamos tomar, na maneira como você termina, a retomada é diferente. Tá vendo filminho pornô aí, meu filho? Fala aí. A diferença, o Mano Menezes já conversa com o técnico do Cruzeiro do ano que vem, já sabe o que precisa para o ano que vem, já está garantido para o ano que vem. E esse final, essa reta final do Cruzeiro é o que eu falei ontem aqui no programa. Abriu um caminho para a diretoria do Cruzeiro. Nós temos um elenco bom. A gente precisa. A gente não Quando precisa... eu falava que o elenco era confiável aqui, você me esculhambava. Eu não achava. Você me esculhambava. Não achava. Eu falava, gente, e olha que eu ainda acreditava no luxo, hein? Mas é o que eu falei, então não tem vaidade. Eu também não tenho, não. O elenco do Cruzeiro estava me mostrando o contrário. O Cruzeiro ganhava um jogo, perdia 4. Eu não podia confiar nesse elenco. Mano, fala sério. Mano veio mostrar que os outros que eu digo, o Luxemburgo e outros também que estão no mercado, estão muito abaixo. Não só o Mano, outros treinadores já têm mostrado isso quando substituem esses medalhões que já ganharam muito, mas que pararam no tempo, enfim. Mas abrir um caminho para a diretoria do Cruzeiro, observar que precisa de pouco. O Cruzeiro vai ter que ser muito criativo, porque não está sobrando dinheiro também. Então vai ter que usar alguns jogadores como moeda de troca, alguns jogadores que não são tão aproveitados ou que são aproveitados, mas que não estão nos Quais planos. você acha que poderia... O Neilton ali, o Elber foi citado, desses dois aí. O Elber sim, o Neilton não. Não dá. Tá jogando no Botafogo. É que o Cruzeiro hoje tem muitos jogadores com as características do Elber também. Mas o Elber, eu gosto do Elber. Eu gosto mesmo, com todo respeito. Nenhum deles chegaria para mudar. Nenhum deles. Não, para mudar nenhum. De velocidade. Eu ficaria com o Elber para elenco. Vinícius Araújo, de velocidade. Só que o Elber joga mais aberto. Vinícius Araújo, Judivan... Não é de velocidade. Não, é de velocidade. Não é de velocidade. Claro que é. Não é. O Alisson... Marquinhos. O Marquinhos são 4. Quer dizer, vocês não concordam com o Vinícius Araújo. O próprio Gabriel Xavier pode jogar por ali, o próprio Arrascaeta pode jogar por ali, o próprio William pode jogar por ali, apesar de muita estar gente jogando como falso 9. Então não dá pra... São 39. Passa pro América lá, manda lá o Elber pro América, manda o Neilton pro América. Neste momento são 39, o Mano já disse nas reuniões com o presidente Gilvan de Pinto Tavares que
quer trabalhar com 30 e quer a qualificação. Você imagina que um jogador desse aí deve ir com 50. Também Pedro faz parte Quem ainda é do Cruzeiro, hein, gente? Ainda faz parte do grupo. Pedro Quem? Ainda faz parte do grupo. Pedro Quem? Mas esse mesmo sendo do Cruzeiro, é melhor ser do Cruzeiro não jogando, né? Tem jogador. Mas, gente, pode usar moeda de troca, né? O Sabe próprio qual que é a Serginho maior... é do Atleta. A maior preocupação da... Quase os dois laços. Longe. E a maior preocupação das diretorias, quando a gente fala assim da redução de grupo e tudo, é que o mercado também não está favorecendo, nem para trazer jogador e nem financeiramente. Então você tem que pensar muito bem quem você vai estar dispensando, quem você vai estar trazendo. Mas isso aí é desculpa, isso é desculpa, viu, Dimar? Não, esse negócio de falar, não, é a crise. Não, o mercado que eu digo, não, o mercado não favorece, você não seja injusto com a Dimara, que ela não falou nada de crise. Eu não terminei. E eu falei assim, de qualificação. Para você trazer, tem que ser qualificado. Ô, Dimara, mas algumas apostas eles também. Eles têm observado também. O olho além do óbvio de quem vive o futebol, trabalha e recebe muito bem para isso, ele tem que funcionar nesses momentos. O América hoje tem. Aliás, o Carlos Cruz estava aqui e me disse que o Richarlison não está vendido, que a multa para clubes do Brasil é de 20 milhões e para clubes do exterior de 16 milhões de euros. Né? E que ele não está vendido. Então, por exemplo, o Ariel foi uma aposta, não deu certo? Deu certo, é o que eu estou dizendo. Só que você pode apostar em 10 e um dá certo, é o que mais ou menos acontece. Então, é preciso observar muito. Olha quantos o que aconteceu, né? Dimara, sabe por que não pode acontecer? Ceifador. Isso aí não é aposta, isso aí foram 10 contratações ou mais para dar certo uma. Deu certo. O Ariel é um grande jogador, vai ser aproveitado para o ano que vem como titular. O Cruzeiro tem que usar muito criatividade. Não é só o Cruzeiro. A maioria dos clubes, todo mundo sem dinheiro. Vai ter que usar a peça para trocar. O Flamengo fez proposta no Elias ontem. Esse jogador é muito útil para mim, mas eu acho que eu não vou contar com ele. Ele pode ser útil para o Internacional, traz um de lá, enfim. Tem que ser desse jeito, tem que usar a criatividade, porque está faltando grana para todo mundo. Aí você olha, dentro disso que vocês estão dizendo aí, o Cruzeiro pode sim olhar para a base. Não estou dizendo que vai resolver o problema, não, gente. Claro. Esse discurso de base, tem gente que fica de saco cheio disso. Mas então por que você mantém? Se você não vai dar a condição. E gasta uma fortuna, né? Falando do Hugo Rangel aqui, põe um moleque para jogar, ué. Hugo. Quem? Hugo. Aliás, Rangel. Eu também assustei. Acho mais forte. Melhor para narrador. Só uma coisa. Você está falando aí de homens de velocidade, homens de lado. O Cruzeiro tem jogado pelo lado direito nas últimas partidas com o Williams. Né, que, em teoria, se a gente fizesse uma enquete aí, nos últimos tempos, não seria uma coisa muito bem recebida, né? Porque era um cara enxergado como primeiro volante e olhe lá, tá funcionando. Mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Será que é o jogador ideal para jogar por ali? Até para continuidade. O Williams é um que está nesses que eu acho que o Cruzeiro vai usar como troca para o ano que vem. Porque, não estou nem dizendo, mas eu não estou nem dizendo de tirá-lo do elenco. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, um campeonato muito atípico, com uma pontuação baixa, com o Pet e o Adriano jogando muito, mas o Williams era ali um cara pelo lado direito, fazia mais ou menos essa função. Então não é a primeira vez, foi até campeão jogando assim. Mas a gente imagina, soa mal, né? Com a posição de meia, você tem um cara que é conhecido por ser volante. Então talvez pode ser uma das prioridades. Todo mundo fala de um meia, de um camisa 10, eu acho que tem razão de ser esse pedido, que seria interessante a chegada de um meia camisa 10. Mas nesse esquema do Cruzeiro, se for para jogar o time igualzinho, dá para imaginar o Alisson na esquerda, na vaga de quem está jogando aí pela esquerda nos últimos jogos, o Gabriel Xavier, por exemplo, na última partida, o Arrascaeta por trás do atacante, como ele tem funcionado, lá na frente o William. Todos jogadores de nome, assim, né, que tem um certo cartaz. E na direita o Williams aí, que seria o mais... Aí que eu estou querendo dizer, às vezes seria melhor um cara para jogar na direita do que um cara para jogar pelo centro. Alguém confirmou com o Mano aquele negócio do Marlone? De que ele teria pedido a volta do Marlone? Segundo o Cruzeiro, não. Cruzeiro não confirma. Cruzeiro, não. Que ele consultou se o Marlone ainda pertencia ao Cruzeiro, que achava um jogador interessante para a próxima temporada. Se vem ou não, é outra história. E pelo que a gente apurou, o Marlone não pertence ao Cruzeiro, não tem vínculo. Então teria que ser um investimento. Também. E aí o que acontece? Quando o Cadu fala essa questão do Williams, o Williams tem sido importante para o Cruzeiro. Está jogando bem, por isso que eu falei. Mas eu não consigo cravar se é bom ou ruim, sinceramente. Porque ele está
em teoria, todo mundo acharia ruim. Esse cara é muito burocrático para ser meia, é muito marcador para jogar pelo lado do campo. Mas está funcionando. É aí que entra... fica fogo de palha, não é? Mas é aí que entra o que eu falei aqui, que foi uma informação que eu acho que o Williams não fica para o ano que vem, porque para você ser criativo, para qualificar o elenco, o Cruzeiro vai ter que abrir mão de um desses 11 titulares para tentar trazer um jogador de qualidade. Por quê? E aí, porque para você trocar, Cadu, você troca um jogador de qualidade por outro. Ninguém é idiota de mandar um jogador de qualidade por um jogador que está voltando e você vai ser refúgio novamente. Talvez o Cruzeiro tenha que abrir mão de um dos 11 e aí seria o Williams para trazer esse jogador dessas características da posição. Você está falando de troca, lugar dele. Tô falando de específica. Troca. Você pode usar o investidor não também. Tem dinheiro no mercado. Se tiver que trocar um jogador, eu acho que vai ser o Williams. Bom, eu não sei. Podia trocar o Charles, troca né? Mas quem vai querer? Mas seria uma excepcional moeda de troca. Mas se eu sou outro clube, eu falo, eu quero o Williams, eu não quero o Charles. Mas ele pode ter outro tipo de mercado. O Neilton, o Elber, talvez. O Elber tem... Não estou dizendo que é a solução, viu, gente? É só uma informação aí. O Elber tem jogado pelo lado direito, né? No Sport. Bem. Ele joga bem aberto nessa função. Apesar da característica não ser nada a ver com a do Williams, o esquema do Sport é diferente. O Sport joga no 4-2-3-1, o Cruzeiro está com a linha de 4 ali no meio, mas está fazendo o lado direito. Então... Onde mais o Cruzeiro precisaria, hein? Eu acho que ele precisa de um atacante mesmo, que se não fique o Leandro Damião, esse cara, ele precisa ter essa alternativa tática de um cara que vá lá pra frente, precisa. De falar com o Flamengo, o Guerreiro não deu certo aí. Não deu certo, o Leandro Damião. Tá bem, leva o Damião. O Leandro Damião a gente dá até o Charles, gente. Eu não gosto. Mas o armador eu acho que é primordial. E eu não gosto do Fabrício, lateral esquerdo, e eu acho que precisa de um lateral direito, porque eu acho que o Mike também não fica, e o Ceará já está numa idade mais avançada. Mas será que é para desistir do Mike, hein? Porque eu até digo que nesse momento, a decisão é uma proposta boa. A decisão da comissão técnica de colocar o Mike na reserva é acertada. Mas eu digo assim, para a próxima temporada, com pré-temporada, com tempo para o cara se recuperar, será que não tem solução? Mas um lateral que jogou tão bem no ano passado. Olha, se o Mano pediu paciência para tentar recuperar o Damião, você não vai recuperar o Mike, que está em início de carreira praticamente, e tem a experiência de ter vivido 2 títulos. E outra coisa, né? Sendo um jogador muito importante. O Mike, jogando no ano passado, até em 2013, ele mostrou que tem o mais difícil, que é o talento. Né? O que se cobra do Mike é um pouquinho mais de vontade, talvez um pouquinho mais de ambição na carreira. Seriedade fora de campo. Pouquinho mais de seriedade. É mais fácil você resolver esse tipo de coisa do que você dar qualidade para um cara que é super disciplinado, mas não tem ali o talento. Então, o Mike tem o mais difícil. O Mike é aquele lateral que chega ao fundo, que tem o passe, que tem o drible, velocidade, que no seu melhor fazia diferença, né? Então, eu sinceramente... Eu só não concordo, Cadu, com uma coisa. O Mano treinou com o Mike pelo meio, treina com o Mike pelo meio, teve possibilidade de jogar com o Mike pelo meio e até falou na possibilidade de se utilizar o Mike em outra posição. Aí, eu acho que não é isso. Olha aí, você está precisando de uma mãozinha para acertar sua situação? Aqui está a solução, o empréstimo pessoal da casa. Com ele você pode quitar prestações, fazer compras com tranquilidade, pagar todas as suas contas com a grana da casa. É um alívio tanto, é ou não é? Para contratar e pagar é mais fácil ainda. Afinal, com o empréstimo pessoal da casa, você tem dinheiro na mão, na hora, detalhe, e na hora com pagamento facilitado. Você pode pagar no cheque, você pode pagar no carnê, prestações que cabem no seu bolso. E atenção! Se você está negativado e precisando de crédito para limpar o seu nome, a da Casa Financeira também empresta para você que está negativado. É isso mesmo, vá até a da Casa e conheça o crédito confiança da Casa. Ligue agora mesmo para esses telefones que estão aqui na sua tela, 0800 039 1212. Conte com o empréstimo pessoal da casa. Na Grande Vitória, aliás, na Grande Belo Horizonte, você pode ligar o 0800 039 1212. Fui lá em Vitória agora. Esse negócio a lama está chegando lá. Da Casa Financeira, mais crédito, mais confiança, 0800 039 1212 da Casa Financeira. Rápido intervalo, na volta a Kika, registrando a participação do torcedor do Cruzeiro. Até já. Os donos da bola.